Fala, rapaziada, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho aí do jogo do Flamengo de ontem no Maracanã contra o Estudiantes, o assalto que aconteceu em pleno Maraca. Fica até o final do vídeo para a gente trocar essa ideia. O Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1 no Maracanã ontem pela Conmebol Libertadores, mas a impressão que fica é que a arbitragem resolveu estragar o jogo, prejudicar o Flamengo e deixar o Estudiantes vivo para o jogo de volta. Nitidamente, se você não é flamenguista e não consegue assumir isso, eu sinto muito por você, mas o clubismo acabou com o seu senso do ridículo, porque o cara expulsar o Plata naquela jogada não tem como. Os jogadores do Flamengo presenciarem o quarto árbitro falando para o técnico substituir o jogador que tem amarelo não tem como. Um possível pênalti no Lino nem foi revisado. Tudo bem que ele não marcasse, mas ele nem foi no VAR. Uma série de coisas ali uma série de cartões que, na minha visão, foram desnecessários para jogadores do Flamengo. Enfim, operaram o Flamengo ontem em pleno Maracanã. A Conmebol certamente não aguenta mais ver brasileiro ganhar a Libertadores e deve estar montando aí uma operação argentinos na final, porque não é possível o que eles fizeram aqui ontem. O cara conseguiu tirar quase meu sono depois daquela expulsão do Plata. O Plata foi dominar a bola, o cara chutou o pé dele por baixo e a lógica do juiz, vou falar que o Plata solou, sendo que ele já estava com o pé ali há um tempão, o cara veio e chutou ele. Ou ele deu simulação ou ele achou que a falta foi do Plata. Tipo assim, nenhuma das duas, nenhuma das duas justificativas é cabível ali. Ou seja, roubo na cara de pau. Flamengo com um a menos, faltando 10, 15 minutos, prejudicou demais o ímpeto final do time. E o Estudiantes, que já estava crescendo durante todo o segundo tempo, cresceu mais ainda. Conseguiu alguns arremates e não deles fez o gol do 2-1 que leva o jogo para La Plata muito mais disputado, muito mais vivo na partida do time argentino, graças à operação daquele árbitro ridículo, que eu não sei nem o nome, nem quero saber. Parabéns, o senhor conseguiu o que você queria. Como amante do futebol, fico triste porque ninguém faz nada, né? A Conmebol simplesmente vai fingir que não viu, vai fingir que é isso aí que temos para hoje e a gente tem que aceitar. Então, muito cuidado aí para os outros brasileiros que ainda têm jogos na Libertadores, né? Tem o São Paulo, jogo de volta, e o Palmeiras. Não sei se a cisma deles é só com o Flamengo, mas fiquem atentos. Mas tirando a arbitragem, vamos falar um pouquinho do jogo. O Flamengo jogou muito no primeiro tempo e, como sempre, né, eu falo aqui, não aproveitou as chances criadas, como já é de costume do rubro-negro carioca. Pressiona, 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 faz um ou dois gols no máximo. Esse aí é o panorama do Flamengo em 2025. Perdão. No máximo, dois gols no primeiro tempo, com uns 10, 15 chutes para o gol, chances claras, só consegue fazer no máximo dois, depois fica se arrastando em campo no segundo tempo. E foi isso que aconteceu. Jogou muito no primeiro tempo, era para ter feito no mínimo três. O Pedro perdeu um gol que ele não costuma perder. Tô até agora sem entender por que ele chutou no canto do goleiro, se ele sempre bate de curva ou rasteiro no outro canto, mas enfim. Tentou surpreender, o Muslera pegou. Eu fiquei, meu Deus, o Pedro perdendo esse gol. Será que está acontecendo algo de estranho aqui no Maracanã? E depois disso foi só ladeira abaixo, o juiz fazendo merda. Mas enfim, não quero falar mais desse cara. E o Flamengo no segundo tempo não jogou aquele futebol do primeiro tempo, né? É normal até cansar ou se acomodar com o resultado, mas é Libertadores, mano. É time argentino, tem que garantir o resultado em casa. As substituições não foram tão bacanas. Falar depois, né? Engenheiro de obra pronta é fácil, mas desmontou muito o meio-campo, tirou o Arrasca, tirou o Saul e jogadores que são pilares ali, já não tinha o Jorginho, né? Então, talvez tinha que manter um meio-campo ali mais sólido. E
os jogadores que entraram um pouco fizeram, né? Luiz Araújo até tentou, mas não fez muita coisa. Bruno Henrique tentou, mas o juiz estava operando ainda quando ele entrou e várias faltas que ele sofreu, o juiz não deu. E ele foi reclamar com a arbitragem e ainda tomou cartão, sendo que ele estava na razão, mas enfim, complicado, né? Até quando a gente tenta não falar da arbitragem, aparece mais coisas que a gente esqueceu de falar. E foi isso. O Flamengo tomou o gol no final, por sorte não tomou o empate, que seria trágico, né? Devido às proporções do que jogou no primeiro tempo. Mas é isso. Fica a lição. Fica a lição aí para os outros brasileiros se atentarem com a arbitragem, porque aquilo ali foi uma parada que eu nunca vi na minha vida. Uma má intenção do quadro de arbitragem tão descarada dessa forma. Mas enfim. É isso, rapaziada. Pelo menos o time venceu. E vamos ver como é que vai ser esse segundo jogo. A Arrascaeta já fez uma postagem que é guerra aqui no próximo jogo, vamos pra cima. Então esse tem que ser o espírito, né? Contra tudo, contra todos. Ah, mas flamenguista cisma com esse negócio de contra tudo, contra todos. Não é sempre, mas dessa vez a gente tá vendo o que aconteceu e a gente tem que ficar esperto aí. Jogar melhor e acho que a gente consegue ganhar lá também, esse time aí. Que não é lá grande coisa. O craque dos caras estava no banco. E tem um meio-campo ali que já jogou na Europa que tem certa qualidade, mas também não é isso tudo. Enfim, vamos ver o que a gente pode esperar desse jogo. Gostei da atuação no primeiro tempo, segundo tempo, como sempre, caindo de produção e não aproveitando as oportunidades. Mas é isso, vamos para o segundo jogo, ver o que acontece aí. No vídeo de hoje é isso, rapaziada. Se inscreve, deixa um like, manda esse vídeo para um amigo seu, eu recomendo o canal. E estamos buscando 500 inscritos aí, se você puder me ajudar, fico muito feliz. Deixa o like, se inscreve, é isso. Tamo junto, deixa seu comentário aí. Vamos pra cima. Toda a honra e toda a glória é de Jesus.